Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso muito perturbador e também um pouco parecido com um que eu trouxe há poucos dias, o caso do Rod Ferrell, que ele foi considerado o garoto mais jovem a ser condenado à pena de morte, e nesse caso eu trouxe agora o da garota mais nova a ser condenada. Então são casos até com algumas semelhanças. Tô deixando aqui pra vocês o caso do Rod, se você ainda não assistiu, é um caso muito interessante. O dele teve algumas reviravoltas, não vou estar dando spoiler aqui nesse vídeo, você assiste lá e depois confere esse daqui, ou assiste primeiro esse daqui e depois confere aquele lá. Esse caso de hoje, como eu falei, é parecido com esse, mas não deixa de ser um caso também com muita maldade. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo depois de conhecer esse aqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e se você quiser, também me segue lá no Instagram. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Krista Pike. Krista Gale Pike nasceu no dia 10 de março de 1976 em West Virginia. Ela teve problemas em sua vida desde pequena. Sua mãe estava mais interessada em usar drogas, beber álcool e participar de festas do que cuidar da própria filha. Já seu pai decidiu que não tinha nenhum interesse na criação da criança. Com isso, sua avó assumiu o papel e a criou junto com seu avô. A vida de Krista parecia estável nesse momento. Seu avô trabalhava em um matadouro e a jovem gostava de passar um tempo por lá brincando, mas as coisas mudaram quando ela foi abusada por um amigo da sua avó. Quando estava com 12 anos de idade, sua avó faleceu, fazendo com que o seu mundo virasse de cabeça para baixo, sem saber o que fazer e sem planos para o seu futuro. Ela tentou tirar a própria vida pela primeira vez e começou a se cortar. Ela se viu obrigada a morar com a sua mãe, que apresentou maconha quando ela era apenas uma jovem adolescente. Na época, sua mãe era enfermeira, mas tinha graves problemas com o álcool. O relacionamento das duas não era bom e sua mãe decidiu levá-la a um psiquiatra, mas ele não ofereceu a ajuda necessária. Ela foi em outros profissionais, mas nenhum conseguiu ajudar a Krista. Para piorar toda essa situação, a mãe da Krista era frequente ver homens dentro da casa e eles ali conviviam com a mãe, com a menina, e ela, é claro, não gostava nada disso. A mãe dela tocava muito de namorado, então tinha sempre um homem diferente dentro da casa, e um desses namorados da mãe da Krista, ele fez um objeto de couro e ele agredia muito a jovem Krista por qualquer coisa que ela fizesse, e ele ainda deixou esse objeto pendurado no quarto dela para ela olhar toda vez para aquilo e se lembrar das surras que ela levava desse homem. Ela abandonou o ensino médio e foi presa por furto em uma loja. O furto resultou em uma prisão de 1 mês na prisão juvenil. Após a sua alta, aos 18 anos, Krista se matriculou no programa Jobs Corp. Jobs Corp é um programa administrativo pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos que oferece educação e tratamento vocacional gratuito para jovens de 16 a 24 anos. Ela se matriculou no campus de Knoxville, na Universidade do Tennessee. A sua intenção no programa era estudar enfermagem igual a sua mãe, mas seu foco nos estudos mudou quando ela se interessou por um garoto de 17 anos chamado Theodore Shipp. Theodore, assim como Krista, também passou por problemas. Ele abandonou o ensino médio e passou a se envolver com conhecidos membros de gangues. Sua mãe insistiu que ele se matriculasse no Job Corps e foi o que ele fez, só que no curso de artes culinárias. Os dois se envolveram muito rápido e tiveram interesse em satanismo e no ocultismo. Outra jovem também se juntou aos dois pelos mesmos gostos, Shadola Peterson. Um tempo depois, uma outra jovem se inscreveu no programa no curso de Tecnologia de Computação. Seu nome era Colleen Slammer, uma jovem de Jacksonville, da Flórida.
Krista e Colleen, elas se conheceram no programa, mas a gente pode dizer que apenas se viram algumas vezes, se encontraram no corredor, nada além disso, elas não tinham uma amizade nem nada, mas por algum motivo a Krista, ela tinha certeza de que a Colleen estava interessada no seu namorado, que ela fazia de tudo para tirar o namorado da Krista, só que ela, né, era tipo, ela pensava nisso, mas ela nunca viu nada dos dois juntos e tal, ela só tinha uma sensação disso. Até que uma vez a Krista, ela foi para a casa de sua mãe passar as férias e o seu namorado ficou por lá, a Colleen também, e o namorado teve um envolvimento com a Colleen. É claro que ele não contou nada para a Krista. Quando a Krista voltou, parecia tudo normal, mas mesmo assim, ela ainda insistia que os dois tiveram uma relação e tal, e ela estava muito irritada com essa situação, porque ela começou a pegar um ódio da Colleen. A raiva de Krista por Colleen aumentava cada vez mais e ela começou a bolar um plano macabro. Em janeiro de 1995, Krista contou para uma de suas colegas que queria ver a Colleen morta. A amiga, é claro, não levou a sério toda essa história, mas ela já estava determinada. Krista convenceu seu namorado Tedrow e sua amiga Shadola de que a Colleen precisava ser sacrificada em nome de Satanás. No dia 12 de janeiro, perto das 8 horas da noite, Krista, Tedrow e Shadola convenceram Colleen a ir a uma floresta próxima para fumar maconha. Krista disse a ela que escondeu o saco com a erva no meio da floresta para ninguém achar, e a Colleen aceitou a proposta e se juntou ao trio. Os quatro foram até uma área isolada de Park, bem perto do campus da universidade. Krista começou a discutir com a Colleen, perguntando quais eram as suas intenções com Tedrow. Ela negou e disse que não tinha nada com ele, e foi nesse momento em que ela percebeu que o trio tinha outras intenções. Enquanto Shadola ficava de vigia, o casal partiu para cima de Colleen com um cutelo. Krista segurou a cabeça dela enquanto dava uma joelhada em seu rosto. A Colleen foi brutalmente agredida, o Tedrow, ele ajudou nessas agressões, a Krista espancava ela, cortava ela e fazia de tudo. A jovem praticamente não tinha mais forças, mas ela conseguiu dizer para a Krista que ela ia embora, que ela ia voltar para a Flórida, que ela não queria ter mais nenhum envolvimento com essas pessoas. Ela implorava para que a Krista libertasse ela, que ela pudesse voltar para casa. A garota estava assim, quase no fim da vida, de tão forte que foram as agressões. E até que num momento a Krista ouviu um barulho estranho na floresta. Ela foi verificar e deixou a Krista sozinha, né? Ali ela já estava muito fraca, muito ferida, mas mesmo assim ela conseguiu se levantar. Ela tentou fugir, mas o Tedrow pegou e colocou ela no local e as agressões continuaram. Pouco antes de morrer, Tedrow desenhou um pentagrama no peito de Colleen. Krista deu o golpe final, acertando a cabeça da jovem com um pedaço de asfalto. O golpe foi tão forte que quebrou um pedaço do crânio de Colleen, que Krista levou consigo como uma espécie de troféu. Antes de saírem da floresta, eles pegaram um cartão de identificação e um par de luvas que eram da Colleen e o descartaram em um posto de gasolina. Os dois também limparam alguns vestígios que ficaram em suas roupas e sapatos. Perto das 10 horas da noite, eles voltaram para os seus dormitórios como se nada tivesse acontecido. Para a mesma amiga que ela contou que a Colleen precisava ser morta, agora ela confessou tudo o que fez naquela noite e ainda mostrou o pedaço do crânio para a amiga. Na manhã seguinte, o corpo de Colleen Slammer foi encontrado. A polícia foi chamada até o local, iniciou ali as primeiras investigações, mas a Krista, ela não estava nem aí, ela não estava preocupada em esconder o que ela fez, até que ela passeou pelo campus utilizando uma jaqueta, e no bolso dessa jaqueta tinha o pedaço do crânio da Colleen, que ela pegou, né, como um troféu. Ela foi até uma sala de um administrador do curso e ela esqueceu sem querer a sua jaqueta por lá, e esse administrador, ele viu a jaqueta e ele viu o pedaço do crânio, então ele entregou para a polícia e o caso a gente pode dizer que foi rapidamente resolvido. Krista Pike,
Ted Roship e Shadola Patterson rapidamente foram presos pelo assassinato de Colleen. Krista foi a primeira a ser chamada pela polícia para dar o seu depoimento e ela rapidamente disse que era responsável pela morte, confessando o crime. A polícia também encontrou sangue de Colleen em uma das peças de roupa da Krista que ela usou na noite do assassinato. Ela levou os policiais até o posto de gasolina, onde descartou o cartão de identificação, e na floresta, onde ela descreveu o crime em vários detalhes. O tribunal começou no dia 22 de março de 1996. No julgamento, os advogados de Krista Pike argumentaram sem sucesso que sua capacidade mental diminuída causou o assassinato. Um doutor testemunhou que mesmo que Krista tivesse o transtorno de personalidade borderline muito grave, uma dependência em maconha e depressão, ela não sofria de sintomas de danos cerebrais ou insanidade. Um especialista em satanismo, que também testemunhou no julgamento, afirmou que, embora alguns elementos satânicos tinha no crime, mas era um indicativo de um adolescente se intrometendo no satanismo em um ato coletivo de agressão do que um sacrifício a Satanás ou um verdadeiro crime satânico. Os advogados de Krista também convocaram membros de sua família para testemunhar sobre a sua educação difícil em outra tentativa fracassada de mostrar um fator atenuante para os assassinatos, mas isso foi em vão. Por fim, o júri condenou Ted Roship por assassinato e ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Shadola Patterson testemunhou pelo Estado. Em troca do seu testemunho, ela se declarou culpada de ser cúmplice após o fato e foi condenada à liberdade condicional. Krista Pike foi condenada por assassinato e conspiração para cometer assassinato depois de apenas 2 horas e meia de deliberação do júri. Em 30 de março de 1996, ela foi condenada à morte pela acusação de homicídio. Em 6 de janeiro de 1996, ela foi condenada a mais 25 anos por conspiração para cometer a acusação de homicídio. Krista Pike é a mulher mais jovem a ser condenada à morte nos Estados Unidos durante o período pós-Furman. No julgamento, os jurados a descreveram com rosto de anjo, mas um coração de demônio. It is therefore ordered that you shall be put to death. The tears flowed when Pike was sentenced to die. Quando ela recebeu a sua pena, que ela foi condenada à pena de morte, ela chorou. A gente pode dizer que ela deu um show ali no tribunal, mas logo em seguida ela escreveu uma carta para o Ted Rowe, seu namorado. Ela se gabava do crime que cometeu, não apresentou nenhum remorso e ainda disse que amava muito ele, que estava esperando e queria que ele respondesse essa carta. Em 24 de agosto de 2001, Krista atacou e tentou estrangular a também reclusa Patricia Jones com um cordão de sapato e quase conseguiu estrangulá-la até a morte. Ela foi condenada por tentativa de homicídio de 1º grau em 12 de agosto de 2004. Em junho de 2001 e novamente em junho de 2002, contra o conselho dos seus advogados, Krista pediu aos tribunais que retirassem o seu recurso e pediu para ser executada. A juíza do Tribunal Criminal acatou o pedido e foi fixada a data de execução para 19 de agosto de 2002. Krista logo depois mudou de ideia e em 8 de junho de 2002, os advogados de defesa apresentaram uma moção para permitir a continuação do processo de apelação. Este movimento foi negado. Em 2 de agosto de 2002, uma turma de 3 juízes do Tribunal de Apelações Estadual decidiu que o processo deveria continuar e a execução não foi realizada. Em dezembro de 2008, o último pedido de Krista para um novo julgamento foi negado e ela foi devolvida ao corredor da morte. Em maio de 2014, os advogados de Krista entraram com um recurso no sistema de tribunais federais. Seus advogados buscaram a comutação da pena de morte para prisão pelos seguintes motivos: assistência ineficaz do advogado, ela sofria de doença mental e a pena de morte administrada no Tennessee é inconstitucional. Em uma decisão em 11 de março de 2016, todos os fundamentos foram rejeitados e a comutação solicitada foi negada. Em 22 de agosto de 2019, depois de ouvir o mesmo apelo dos advogados de Krista, em 1º de outubro de 2018, os 3 juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos sustentaram por unanimidade a decisão do Tribunal Inferior e negaram o pedido.
Em 27 de agosto de 2020, o gabinete do Procurador-Geral do Tennessee solicitou que a Suprema Corte do Tennessee definisse uma data de execução para Krista Pike. Devido à pandemia do Covid-19 no Tennessee e a outros fatores, os advogados de Krista receberam prorrogações do tribunal, permitindo-lhes mais tempo para argumentar por que Krista não deveria ser executada. O Estado não se opôs às extensões. Em 7 de junho de 2021, os advogados de Krista apresentaram uma moção para se opor à data de execução e solicitaram um certificado de comutação. Espera-se que o tribunal decida sobre a questão se Krista pode ser executada ou se sua sentença será comutada. Se ela for executada, ela será a primeira mulher a ser executada no Tennessee em cerca de 200 anos. Atualmente, ela está com 45 anos e está presa na prisão para mulheres do Tennessee. Até hoje, ela nunca demonstrou remorso pelo assassinato de Colleen. Ted Roship ainda está cumprindo sua pena. Ele tem uma data de elegibilidade para liberação em 2028. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu falei, é um caso brutal, perturbador, em que ela matou uma pessoa, a gente nem sabe o motivo, nunca ficou claro se os dois tiveram algum relacionamento. Pelo que parece, eles nunca tiveram nada, talvez o Tedrow até inventou que ficou com a Colleen, provavelmente isso nunca aconteceu. Ela apenas implicou com a garota, talvez ela tinha inveja, ciúmes, alguma coisa nesse estilo, e cometeu esse crime tão brutal contra uma garota tão jovem. Ela também era muito jovem na época em que cometeu o crime, tinha apenas 18 anos, e até hoje corre aí se ela vai ser executada ou não. Esses casos de pena de morte normalmente demoram muitos anos, é bem comum, pode até parecer estranho de um caso que aconteceu lá em 1995, até hoje não foi concluído, que ela ainda não teve a sua pena, né, não foi executada, porque tem muito recurso, tem muita coisa, provavelmente isso vai se arrastar por mais um tempo ainda. E como eu falei do caso do Rod Ferrell, que é um caso muito parecido, também tinha um pouco ali de que ele se interessava pelo satanismo, aconteceu em 1996, se eu não me engano, e esse é de 95, casos com meses ali de diferença. Então, Lee, como eu falei, naquele outro caso do Rod, é um pouquinho diferente, e nesse aqui ela está com, né, a sua execução, ainda está no corredor da morte, mas não temos uma data ainda. Qualquer novidade sobre esse caso, eu conto para vocês aqui nos comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.